E após o decreto de Ciro, em 538 a.C., junto com o profeta Ageu, escolhido por Deus, eles dispuseram a grande tarefa de construir o templo que foi destruído pelos babilônicos em 587 a.C. Pouco tempo depois, eles pararam as construções por desânimo, por alguns problemas dos inimigos, mas Ageu ele começou a pregar em favor da construção do templo. O povo estava vivendo uma contrariedade muito grande. Eles viviam uma pobreza muito grande. Eles colhiam pouco do que semeavam e foi muito difícil. Até que começaram a construir. E Ageu ele decretou que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Isso tudo para dizer, lá no comecinho, eu fiquei pensando nessa palavra e Deus me fez pensar. Quando eu era pequena, eu fui de uma família católica. Que nos faziam com que a gente fosse para a missa todos os domingos. Eu acho que muitos daqui não nasceram na igreja evangélica ou os que vieram de outras religiões, né? E Deus, quando Ele te chama, Ele te tira de onde for. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, às vezes a gente acha que Deus esqueceu, mas Ele não esqueceu. E Deus me fez ver que a gente é tempo. E muitas vezes eu tinha criança, nasci aqui no Rio de Janeiro, e eu criança, eu tinha essa experiência com Deus. Eu sonhava, eu queria algo diferente para mim. E ali eu creio que foi a primeira construção que Deus fez dentro de mim. Aleluia! Desde criança, Deus ele começa a mexer com meus pensamentos, com meus sentimentos. De uma família católica, onde me levava para outros caminhos, mas Deus ele me queria aqui. Mas quando seria? Às vezes a gente não entende até quando a gente vai sair daquela situação. Que esse povo, eles passaram por muitas coisas para entender que eles tinham que dar prioridade ao tempo. Aleluia! E muitas vezes a gente também passa muitos anos até entender que a gente tem que dar prioridade a Deus na nossa vida. E demora, a gente passa por situações difíceis. E quando eu vivi isso na minha vida, Deus ele manda duas irmãs lá em casa, batendo na porta, pedindo para evangelizar. Minha mãe, muito educada, deixou. E me apaixonei pelo evangelho. Era aquilo que eu queria. Mas só que eu só tinha 7 anos, eu não entendia, mas era aquilo. Eu estava naquele caminho. E aí minha mãe me levava para a missa. Não, mas eu quero ir lá para outra igreja. Minha mãe, não, você vai para a missa. E as irmãs começaram a insistir. Deus começou a insistir na minha vida. Porque Deus, Ele me escolheu, Ele te escolheu. Ele te tira do Egito, Ele te tira das situações. E essas irmãs, elas conseguiram me levar para a escolinha dominical no domingo. E começaram a me levar para o evangelismo. Isso eu tinha 7 para 8 anos. E quando eu chegava naquelas casinhas assim, bem humildes de onde eu morava, e elas começavam a orar, a falar em línguas, eu disse, gente, é isso. Mas como eu tenho que chegar ali? Eu creio que era Deus já construindo o templo. Era Deus construindo o templo. Só que os anos foram vindo, me mudei para outro local. Eu morava no Rio de Janeiro, meus pais foram morar no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Cheguei lá com 10 anos de idade. E minha mãe disse, você vai fazer a primeira comunhão. Mas eu não quero, não vai fazer. Eu fiz a primeira comunhão.
comecei para a missa regularmente. E Deus começou, eu comecei a me incomodar, eu não queria mais estar. Eu disse, Deus, eu quero falar contigo, mas como é que eu falo? Não tinha ninguém para me ensinar, não tinha ninguém para dizer, não tinha ninguém que dissesse, faz isso. Deus, ele tinha que me ensinar e eu tinha que ter discernimento, porque o templo estava sendo construído. O templo estava sendo construído. Eu creio. E ele simplesmente, numa sexta-feira santa, eu tinha mais ou menos meus 12 anos. Isso depois de, na escola, onde uma amiga minha, que era heavy metal, ela conheceu Jesus sozinha e chegou para mim e fez, olha aqui, isso aqui, ele liberta, isso aqui salva. Deus enviou aquela menina, aquela amiga minha para mim, para dizer que isso aqui ia me libertar, isso aqui ia me salvar, isso aqui ia me transformar. E eu vi a transformação dela. Eu vi ela sair de heavy metal para saia no joelho e coque. E ela fez assim, vamos para a igreja? Eu digo, vamos, mãe, posso ir? Eu tinha mais ou menos 12 anos. Minha mãe, vai, mas pelo amor de Deus, volta logo, porque não é para ir, não sei o quê. Fui. Cheguei na igreja. Quando entrei, eu estava entrando dentro de casa. Estava entrando na minha casa, estava entrando onde eu queria estar, onde Deus queria que eu estivesse. Glória! E ali, eu me entreguei a Jesus a primeira vez, com 12 anos de idade. Mas eu me entreguei a Jesus e saí tão orgulhosa daquele lugar. Eu acho que poucos irão sentir, porque eu queria Deus, eu não queria outra coisa. Eu queria Deus, eu queria estar ali dentro. Talvez hoje você possa lembrar da onde Deus te tirou. Quais foram as primeiras palavras que você ouviu de Deus? Quando foi que você sentiu Deus te chamar? Porque muitas vezes a gente se esquece. A gente esquece porque a gente passa por tanta situação que a gente se esquece. Aí onde vai lá em Salmo 116, o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Deus faz tanta coisa na nossa vida, tanta coisa, que chega um tempo que a gente simplesmente se esquece. Mas eu fiz essa música talvez foi para lembrar de onde Deus ele me tirou. Deus ele me tirou de um povo católico, um povo que adorava a imagem, um povo me tirou dali. Eu fui contra meu pai e minha mãe, porque ele me queria de outra forma. Ele podia ter tirado minhas irmãs, ele podia ter feito de outra forma, mas ele fez desse jeito, porque o templo estava sendo construído. Mas só eu fui crescendo e o que aconteceu? Eu fui conhecendo o mundo. O empecilho, o desânimo de construir o templo veio. As amizades, os lugares, os locais. E eu me afastei dos caminhos do Senhor. Me afastei dos caminhos do Senhor. Para a minha família foi uma alegria sair daquela situação que incomodava eles. Mas eu sabia que ali, por mais que eu fosse passear pelo mundo, a minha casa seria no berço evangélico. Era algo que eu tinha certeza dentro do meu coração. Era algo que se falava aqui dentro. Mas adolescente, com ninguém a favor ainda, ficou mais fácil. Eu conheci meu marido e com 19 anos eu saí de casa, fui morar sozinha, rebelde, desobediente, fui morar sozinha. Depois meu marido soube que eu estava morando só, já tinha tido um relacionamento, ele veio, vamos morar sozinho, fui morar eu e ele lá em Natal, que ele conheci, ele morava aqui
O pai dele morava lá, que é separado da mãe. Foi passear lá. Desse passeio a gente se conheceu, se casamos e voltei para aqui para o Rio de Janeiro. E ele, vamos embora para o Rio. Eu disse, vamos. Minha mãe, meu pai se desesperou, se você vai para onde? E eu fui, voltei para o Rio de Janeiro e sem Deus, afastada de Deus. Porém, era um plano. Eu hoje, depois de 23 anos, eu creio que foi um plano de Deus na minha vida. Porque se eu estivesse lá, nem aqui eu estaria mais. Hoje não estaria dando testemunho para vocês. É um testemunho em cima de uma palavra que eu creio que Deus fez com que a glória da segunda casa fosse na minha vida. Fosse na minha vida, porque teve um tempo que eu achei que essa glória não ia chegar, porque eu voltei para Jesus tantas vezes, mas Deus é tão misericordioso que Ele sempre dava uma porção tão dobrada na minha vida, mas não de coisas materiais, mas sim da presença. Hoje, se eu conhecesse Jesus quando eu me entreguei para Jesus, nunca tinha saído nunca tinha me desviado para outro caminho. Deus, Ele vai te dando aos pouquinhos, Ele vai trabalhando aos pouquinhos na tua vida, até você ter certeza que Deus, Ele é Deus, que Ele faz. Às vezes a gente se encanta tanto, tantas vezes a gente vê pessoas que estão tantos anos no Evangelho e de repente, me afastei, não estou mais. Hoje mesmo eu conheci uma pessoa que foi pastor e simplesmente faz 3 anos que está afastado, está se drogando. E eu fiquei pensando, não é a igreja em si, somos nós, porque nós somos o templo que precisa da presença, do encontro com Deus. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, pode vir o que vier, pode vir o vento que for, tudo pode acontecer e você não para de construir. E quando eu passei esses 20 anos aqui nesse lugar, tentando entender, eu fui privada da presença dos meus pais, porque não tinha muitas condições de lá. Eu fui privada dos meus filhos terem contato com os avós fisicamente. Eu vivia só eu, meus filhos e meu marido sozinho nesse lugar e tentando descobrir o que é que Deus queria para minha vida, porque de repente eu me vi aqui nas mãos dele, porque era só ele que podia me dar o caminho. Criei meus 4 filhos e há 5 anos atrás passamos por uma situação muito difícil. Eu sozinha dentro de casa. Eu me ajoelhei e falei, Deus, a partir de hoje, passo o que eu passar, eu nunca mais saio da tua presença. E Deus, Ele tem me dado força a cada dia, Ele tem me dado a mesma vontade de servir a Ele todos os dias. Todos os dias. Eu tento viver na vontade de Deus todos os momentos da minha vida. Eu tento seguir o que Ele quer, porque eu estou construindo o meu tempo e eu creio que essa construção vai do dia que eu nasci, vai até o dia de eu fechar meus olhos. Porque eu não sou santa, eu não sou perfeita, só Jesus. Mas a gente tenta construir todos os dias, é o que eu venho tentando. E que a partir desse dia que eu me entreguei para Jesus, verdadeiramente eu senti que a glória da segunda casa seria muito maior que a primeira. Sabe por quê? Porque Ele me deu mais conhecimento, Ele fez com que eu conhecesse a Ele, Ele fez com que eu tivesse intimidade com Ele, Ele fez com que eu tivesse relacionamento com Ele. Que a igreja, templo, é importante, muito, mas quando você está lá, no relacionamento a Deus, dia a dia, você sendo guiado pelo Espírito Santo, você falando com Deus, é outra coisa. É quando você vê que realmente o teu templo está sendo construído.
teu templo está sendo erguido, está sendo fortalecido, está sendo cheio da presença de Deus. E é isso que eu quero passar. Eu não sou pregadora, até peço perdão se eu falei alguma coisa, mas é o que Deus colocou no meu coração. Aleluia! Existe um templo General, que foi destruído, foi reconstruído, as pessoas passaram por muitas situações para poder reerguer, até que Deus mandou o profeta para dizer que a glória da segunda casa era melhor do que a primeira. Mas a gente somos templo. Templo que Deus nos forjou, nos fez com todo o amor do mundo. Mas muitas vezes a gente também para de construir esse templo. Chega um tempo que a gente paralisa, a gente não consegue mais dar um passo. E a gente não consegue entender o porquê. Mas é quando até Deus dá a primeira voz, uma palavra, um segundo. Você consegue entender o que Deus quer para a tua vida. E hoje eu sei o que Deus quer para a minha vida. Hoje eu sei o que Deus tem para a minha vida, que é a presença dEle. Nada posso sem Ele. Não vou para lugar nenhum sem a presença de Deus, sem ser guiada pelo Espírito Santo. Porque se não for dessa forma, não tem como dar um passo. Porque se a gente não for guiada dessa forma, tudo dá errado. Parece que nada acontece. Porque a primeira coisa que bate lá dentro, lá no coração, diz assim, não, e você sabe que já está negando, já sabe que não é. Então é aquela hora de você se aquietar e esperar Deus falar com você. Então, o que eu tenho para te dizer é: construa seu templo todos os dias. Que o seu templo seja construído. Porque Deus, Ele está nesse negócio com você. Ele está ali junto, construindo contigo. E que a glória da segunda casa seja muito melhor. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade de Deus. Mais forte, Senhor.